Oi pessoal, vamos para mais uma aula de metrologia industrial, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouquinho da trena, do metro articulado e da régua, certo? Principalmente com enfoque maior na régua, tá certo? A régua que a gente vai falar é essa régua aqui, certo? É uma régua profissional, né? Normalmente ela é feita em aço inox e ela vem com todas essas marcações aqui que eu vou estar mostrando com mais detalhes para vocês, tá certo? Para que vocês vejam com uma maior clareza, né, os pormenores dela, né, os detalhezinhos aqui que essa régua traz para a gente, certo? Nesse caso aqui, essa régua que ela não possui canto, né, então você pode usar ela para medir algum ressalto, por exemplo, estou com esse objeto aqui, né? Eu quero medir o ressalto dessa altura aqui. Eu posso vir com ela aqui tranquilamente e colocar ela aqui com a pontinha aqui. Vou mostrar para vocês melhor. Posso vir aqui com ela e colocar ela com a pontinha aqui e ver qual medida isso aqui dá. No caso aqui está dando 5, 6 milímetros, tá certo? 6 milímetros aqui esse ressaltozinho. Então o que é que acontece? A maioria das réguas, né, que a gente vê no dia a dia, não sei se tem algum aqui para eu mostrar para vocês, acho que não tem, uma dessas mais comuns, mas a maioria dessas réguas comuns, o zero ele não vem aqui na pontinha, tá certo? Ele dá mais uma distânciazinha e a gente tem que medir a partir do zero. Por quê? Ele dá essa distância extra, né? Por exemplo, vou desenhar aqui para vocês, vou botar logo o nosso slide aqui, né? Para a gente conseguir ver melhor. Vou botar aqui no slide. Então, o que acontece? Por que, né, que essa régua ela acaba, a do dia a dia, né, ela acaba não funcionando tão bem assim. Fizer um desenhozinho aqui para vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou pegar aqui a canetinha, né? Boa e velha canetinha, cadê ela? Aqui. Cadê a zona da caneta? Aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, se eu pegar uma réguinha aqui, né, e desenhar para vocês, essa régua da gente, né, essa régua que eu estou mostrando aqui para vocês, o zero dela já é esse tracinho aqui, né, o encosto dela já é o zero, né, e daqui vai as outras dimensões. Em uma régua comum do dia a dia não é assim, né, ela vem aqui, ó, mas o zero dela não é aqui, ela tem uma marcaçãozinha aqui um pouquinho mais para frente, e aí tem o zero. Por quê? Porque normalmente, né, além de que essa régua aqui também desgasta esse cantinho aqui, né? Esse cantinho dela aqui também é desgastado. Acho que vocês não estão me vendo aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês conseguirem me ver. Pronto. Então, esse cantinho da régua aqui, ó, ele normalmente desgasta. Numa régua de metal, né, de aço inox, obviamente, né, vai gastar menos. Mas numa régua que normalmente as comuns são feitas ali de algum tipo de plástico, né, ou acrílico, esse desgaste é maior. Então, se você não tivesse essa parte aqui, né, esse pedaço aqui para comer, esse pedacinho aqui, né, para você ir desgastando ele, você acabaria perdendo a medida, né, perdendo o seu zero em pouco tempo de uso, tá certo? Então, por isso que não é recomendável, né, na verdade não vem, né, na maioria das réguas, o zero no cantinho. No caso de uma régua como essa, como a gente precisa às vezes medir o encosto, então é por isso que ela vem com o zero travado aqui. Mas, quando a gente vai fazer uma medida, né, de algum objeto, e aí eu vou mostrar para vocês aí um videozinho fazendo medida de alguns objetos. Normalmente a gente não começa aqui do zero, né? A gente começa aqui, por exemplo, do 1 ou do 2 e a gente acaba tirando, né, essa medida no final. Por exemplo, eu começo do 2 e vejo que o meu objeto teve 10 centímetros. Então, 10 menos 2, na verdade, né, na realidade, esse meu objeto ele não tem 10, né, ele tem
8 centímetros, ok? E aí a gente faz mais ou menos assim para compensar, né, essa borda aqui que essa régua não tem. Então, em vez de começar a medir do zero, a gente começa a medir um pouquinho mais para frente. Exceto quando a gente vai medir algum tipo de encosto, né? Que aí a gente encosta a ponta da régua até o final, tá certo? Bom, dando prosseguimento aqui, né? O conceito, né? A régua graduada, o metro articulado, a trena, eles são os mais simples entre os instrumentos de medida linear, ou seja, de comprimento, tá certo? Ou de espessura, tal, e medidas linear no geral. A régua ela apresenta-se normalmente em forma de lâmina de aço carbono ou em aço inoxidável. Nesse caso aqui, ela é aço inoxidável. Quando eu vou botar o videozinho aqui agora para vocês verem mais de perto alguns detalhes dessa régua, e aí vocês vão ver, né, que essa régua, no caso, ela apresenta uma inscriçãozinha aqui no final em que diz que ela é de aço inox, ok? Bom, Bom, galera, aqui a gente pode ver a nossa régua graduada, tá certo? Se eu pegar aqui um pouquinho mais no detalhe, vocês podem ver aqui que a gente tem dois tipos de escala. A escala daqui de cima é a escala em milímetros e a escala aqui de baixo é a escala em polegadas, certo? Apesar da gente chamar ela de escala milimesimal, né, porque é em milímetro, esses números aqui, ó, que eu estou apontando, eles são em centímetro, ok? Como eles são em centímetro, normalmente quando vem alguma indicação na régua, ela vem dita, né, em centímetros. Se eu puxar um pouquinho a régua mais para cá, ó, e for aqui no final, vocês vão ver, ó, que aqui tem a marca do fabricante e aqui tem a informação de que está em centímetro. Por que centímetro? Porque os números desenhados aqui, ó, eles são em centímetros. Já embaixo a gente pode ver que a informação é in, tá certo? Que é polegada, ou seja, aqui, né, o in é de int, né, ou seja, polegada em português, e aqui está indicado que os números então desenhados, esse 22, 23, 24 aqui, eles são números em polegada, tá certo? Aqui tem um material fabricado, né? No caso é aço inox, bom? E aí a gente pode ver isso. Não significa que quando está dito ali centímetros e polegadas, que é a menor unidade aqui que a gente vai ver na régua. Nesse caso aqui, se vocês verem, ó, cada tracinho desse menor aqui, ó, é 1 milímetro, tá certo? Já esses traços, até o número 10, né, aqui do 1 até o 10, essa régua ela ainda subdivide o meu milímetro, né, em meio milímetro, tá certo? Então aqui eu posso ir contando de meio em meio milímetro, ok? No caso da parte da régua em milímetro, ok? Já na parte de baixo eu tenho algumas divisões aqui, né? Nesse caso aqui, ó, a gente tem 1 polegada, né? A gente vai ter a polegada dividido por meio, então esses traços aqui é de meia em meia polegada. Esses traços menores aqui já é de 1/4 em 1/4 de polegada. Esses menores aqui 1/8, 1/16 e aqui 1/32. Por isso que tem esse número aqui, 32, ok? Já aqui, ó, você pode ver que já tem o que? 64, porque além do 32 aqui, ó, esse pedacinho aqui ainda subdivide a régua, ó, nesses pedacinhos menores, ou seja, 1/64. Esse pedaço de cá, a partir da 4ª polegada em diante, ele nem divide nem em 32, nem em 64. Ele só divide até 16, por isso que tem esse 16 aqui. Então, da terceira até a 4ª polegada, eu tenho uma divisão de 1/64. Da primeira, no caso do 0, né, até a 3ª polegada, eu tenho uma divisão em 1/32. E a partir da 4ª polegada, eu vou dividindo ela em 1/16. A gente vai ver isso melhor no slide, né? Que aqui era só para vocês terem uma visão da régua real, ok? Vamos seguindo aqui então. Unidade de medida, né? A medida específica
né, definida e adotada por convenção, com as quais outras grandezas de mesma natureza são comparadas, para expressar o seu tamanho em relação àquela grandeza. Ou seja, isso é uma unidade de medida. Nesse caso, né, da unidade de medida linear para a gente usa o metro como unidade de medida. Então é a grandeza, eu falei isso nas outras aulas para vocês, né? Mas essa, no caso, vai ser aí a grandeza que a gente vai estar utilizando para mensurar o, o tamanho, né? Porque é a medida utilizada nesse livro. Contudo, para a gente que é da área de engenharia, a gente, na verdade, a gente usa um submúltiplo, né? O que seriam os múltiplos e os submúltiplos? Vocês devem estar lembrados, né, do ensino médio de vocês, ou até do ensino fundamental, em que a gente via lá o metro e a gente via os múltiplos e os submúltiplos do metro, ou seja, os múltiplos seriam decâmetro, hectômetro e o quilômetro. O quilômetro é o mais conhecido. E os submúltiplos? Decímetro, centímetro e o milímetro, né, que é esse que a gente vai estar mais utilizando. Se você for para uma engenharia de precisão, você ainda pode chegar a usar mais longe ainda. Você pode usar o décimo de milímetro e o centésimo de milímetro, né, que são medidas mais finas ainda, tá bom? Bom, a gente utiliza-se, né, a régua graduada nas medições com erro admissível superior à menor graduação. Normalmente, essa graduação vale 0,5 milímetros ou 1/32 polegadas, certo? No videozinho que eu mostrei um pouquinho atrás, vocês já devem ter visto, né, que uma parte da régua ela é em milímetro, né, ou centímetro, e outra parte em polegada. E a subdivisão mínima dela, no caso dessa régua aqui que eu mostrei para vocês, é ainda um pouco mais precisa, né? Tem uma pequena parte dela, até os 10 centímetros, que ela tem uma graduação mínima de 0,25 milímetros e de 1/64 de polegada, né? 1,64 avos de polegadas, tá certo? Mas as mais comuns aí, a maioria que você vai comprar vai ter 0,5 milímetros de menor graduação ou 1/32 de menor graduação, tá certo? O que que acontece com isso aqui? Se você precisar medir um décimo de milímetro, né, ou seja, 0,1 milímetro, essa régua aqui já não satisfaz você. Aí você vai ir para um outro instrumento, né, mais preciso, que te dê uma confiança de medição mais adequada. As réguas graduadas, né, elas apresentam-se nas dimensões de 150, 200, né, 250, 300, 500, 600, 1000, 1500, 2000 e às vezes até 3000 milímetros, né? Nesse caso aqui da que a gente está usando, é uma régua de 600 milímetros, ou seja, 60 centímetros, ok? As mais usadas na oficina são as de 150 milímetros, tá certo? Ou 6 polegadas, ou a de 300 milímetros com 12 polegadas. Essa daqui já é um pouquinho maior, tá certo? Mas também utilizada. E no fundo dela, eu não mostrei na tabela, mas no fundo, né, dessas réguas, normalmente vem sempre uma pesquinha, né? Vocês não devem estar vendo aí no vídeo, mas eu vou falar para vocês aqui. Nesse caso aqui, é uma tabela de conversão de polegada para milímetro, né? Então, você vai ter aqui, na maior parte dela, essa conversão, né? Por exemplo, 1/64 polegada vale o quê? 0,39 milímetros. Ou meia polegada vale 2,7 milímetros. Uma polegada inteira, 25,4 milímetros. Então, você tem uma pesquinha aqui rápida, né? Para se você precisar estar convertendo de uma coisa para outra, uma pesca rápida para você visualizar aqui. E também você tem aqui, né, uma pesquinha, né, para você saber os furos que você coloca para cada tipo de, de broca, né? Quando você quer abrir uma rosca, tá certo? Em uma determinada peça, você tem que furar com uma determinada broca. Então, por exemplo, aqui ela está dizendo se a rosca é M2, por exemplo, você vai usar a broca de 1,6 milímetros. Se for uma rosca M10, você já vai usar uma broca de 8,5 milímetros, tá certo? E aí
você no dia a dia da oficina, né, que essas réguas elas são feitas normalmente para a oficina, você tá ali com uma pesquinha rápida, não precisa ficar pegando celular, não precisa ficar pegando anotação. Você, na própria régua que você está medindo, você já dá uma pescadinha aqui, se não souber. Depois, com o tempo de trabalho, você vai acabar, inclusive, gravando essas medidas. Não vai nem precisar pescar na régua, né? Mas para uma pessoa que trabalha com isso como hobby ou está começando, essa pesquinha aqui na régua já ajuda bastante, tá certo? Bom, a régua, né, ela é um instrumento de medição que se apresenta de forma normalmente laminar, né? A gente já falou isso, só reforçando. E ela serve para determinar a grandeza comprimento, né? A gente já falou lá atrás também. O Sistema Internacional de Unidades, mas também pode servir para verificar, né, partes planas de uma peça, ou seja, verificar a planicidade. Por exemplo, vou fazer um exemplo rapidinho aqui para vocês. Mas, por exemplo, se eu quero ver se essa mesa digitalizadora aqui, ela tá plana. Então, eu coloco essa régua aqui contra a luz, ó, e eu consigo ver a planicidade dessa mesa. Eu consigo ver se ela tá em algum lugar aqui, ou ela tá um pouquinho abaulada, né? Ou ela tá um pouco côncava, ou um pouco convexa, né? Enfim, eu consigo ver a planicidade de uma peça, né? Isso é muito utilizado, por exemplo, para cabeçotes de motor mecânico, né? Para você verificar se está fresando uma peça, quer ver se está retinho, né? Você bota a régua lá, às vezes você coloca até uma contraluz para você ver a silhueta, né, da luz aqui, para ver se está tudo certinho, tá bom? Então isso já ajuda bastante no dia a dia também da oficina, tá bom? Ou da indústria. Quanto à sua construção, ela pode ser rígida ou flexível. Rígida você não pode dobrar, flexível, essa aqui é um pouquinho flexível, né? Você consegue fazer esse movimento aqui, tá bom? Bom, a resolução do instrumento, é o que eu estava falando antes, mas eu não tinha dado a definição. Ela é a medição, né, da menor medida possível de se medir com o mesmo. Ou seja, no caso das réguas, é a distância entre um traço e outro da escala principal, né? Geralmente, o valor da resolução de uma régua graduada é de 0,5 milímetros na parte métrica e 1/32 polegadas na parte de polegada, tá bom? E aí eu já coloquei o videozinho lá em que eu mostro que essa aqui é um pouquinho mais precisa. Bom, e também o que a gente pode falar aqui, ó? Quais são os tipos de régua, né? Calibrações e ajustes também é interessante saber. Para calibração das réguas são utilizadas as normas GIS-B 7541 e a NBR, a BNT, norma brasileira 7264, tá certo? Nas quais é verificada a variação da distância entre os traços, a largura dos traços, que quanto mais largo o traço, né, menos precisa é essa régua, então qualidade inferior, então ela tem mais erro, tá certo? A ortogonalidade entre a face de medição e a referência, ou seja, tem que ser 90 graus. Se a face graduada está plana e a retilidade, né, se ela está reta, né, plana mesmo e reta, da face de medição. No caso dessas faces aqui, né, ela tem que estar bem planinha e bem reta, ok? Quais são os tipos de régua? Dentro do modelo de régua graduada, a gente pode destacar 3 tipos de régua. A régua com encosto, as réguas sem encosto e régua de profundidade. As réguas graduadas elas podem variar em tamanhos de 150 mm a 3.000 mm, isso aqui a gente já falou, só reforçando. A norma BNT 7264 regulamenta a tolerância das dimensões dos erros geométricos máximos admissíveis, né? Então, se ela tem essa certificação dessa norma aqui, ela já segue esses critérios. Para que uma régua possa ser considerada de qualidade, algumas características devem ser observadas, né? Como faces polidas, bordas retas e bem definidas e um bom acabamento. Bom, dentre as réguas, né, que a gente pode estar falando, a primeira que eu vou falar aqui para vocês são as réguas de encosto, tá certo? Elas são utilizadas para medir peças que possuem faces internas de referência, né? Então, você tem uma face interna aqui de referência, essa régua com encosto, você entra com ela aqui, trava aqui nesse cantinho e consegue medir aqui
o tamanho dela, tá certo? O que mais que a gente tem aqui além da régua de encosto? Réguas sem encosto, né, são utilizadas, né, para peças com medidas externas, tá certo? No caso da régua sem encosto, se eu dar logo um spoiler aqui, né? Nesse caso aqui, a gente deve o quê? Subtrair do resultado o valor do ponto de referência. Por exemplo, estou medindo aqui esse mensurando aqui quadrado. Falar mensurando para vocês lembrarem das aulas passadas, né? As normas de vocabulário de metrologia. Então, estou medindo esse mensurando aqui com a régua, né, com esse instrumento de medição. E aí eu comecei, como eu falei para vocês, né, quando a régua, o zero dela coincide com o topo, eu meço normalmente, começo do 1, pode ser do 1 ou 2, mas normalmente do 1, certo? Então medi aqui do 1 e chegou ao 7,6, né, ou 76 milímetros. Só que a minha leitura total vai ser o quê? 76 menos os 10 milímetros do começo. Então, na verdade, esse mensurando, esse comprimento dele aqui mede 66 milímetros, tá certo? Então é assim que a gente faz a medida com esse tipo de régua. Voltando aqui, réguas de profundidade, elas são utilizadas para medir peças que possuem rebaixos, ok? Só pegar. Réguas sem graduação também, que são utilizadas para verificar a planicidade das peças. Como eu falei para vocês, né, essa daqui a gente viu ali no, no exemplo que eu dei na estante, né, passando para medir a planicidade. Existem réguas, né, aí elas são um pouquinho mais rígidas, né, que ela só serve, ela é bem retinha e o controle dessa retinilidade aqui da face da régua é bem mais controlado, é bem mais criterioso, porque nesse caso essa régua ela é específica só para medir isso, só para medir a planicidade, tá certo? Régua com fio, que serve para verificar a planicidade em peças planas, e a régua plana também para verificar a planicidade em peças cilíndricas, tá certo? Ou seja, um tubo, um tarugo, para ver se o tarugo está empenado ou não, né? Você tem um tarugo lá. O que é tarugo, professor? Não sei que zorra é tarugo. Você está falando aí de tarugo. Que zorra é tarugo? Bom, para quem não sabe, né? Tarugo é uma peça cheia, né? É isso aqui, ó. Isso aqui é um tarugo. Né? É uma peça cilíndrica e maciça, certo? A gente chama isso aqui de tarugo. Aqui no caso, um tarugo de nylon, tá certo? Pode ser de aço, pode ser de outro material, né? Cobre, enfim, outros materiais, né? E aí, se você quer ver se ele está retinho aqui, né? Ou se ele não está empenado, você pega a sua réguazinha, ó, coloca aqui, ó, e checa, normalmente contra a luz, se tem algum empeno, tá certo? Esse aqui não, esse aqui está bem retinho, certo? Então, é uma das formas de você analisar isso aqui, né? A planicidade de cilindros também, tá bom? Além dessas aqui, vou falar de mais uma ou duas aqui. Essa aqui eu já falei. Tem a régua com encosto, né? Destinada à medição de comprimento a partir de uma face externa, qual é utilizada como encosto, aqui está o exemplo. Essa daqui já é com encosto externo e encosto interno também. Régua com dois encostos, é o caso que acabei de mostrar, né? Encosto externo e encosto interno, só para ficar mais fixo. Régua rígida, utilizada na medição de deslocamento entre máquinas e ferramentas, controle de dimensão linear, etc. Né? Normalmente ela fica fixa em algum equipamento, tá certo? Na traçagem também de materiais, né? Você está usando ali um graminho, alguma coisa, você tem uma régua fixada naquele graminho, que é uma régua rígida, tá certo? A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente vai falando de outros instrumentos de medição, como o graminho, né? Que é o traçador de altura. Bom, o sistema métrico, né? A gente vai falar hoje ainda do sistema métrico e o de polegada, mas começando pelo que a gente tem mais afinidade, né? O sistema métrico.
ele, a cada intervalo, né, a cada centímetro na escala, a gente encontra-se dividido normalmente por 10 partes iguais, né? E cada uma equivale a 1 milímetro. Então você tem aqui 1 centímetro, é óbvio que isso aqui está fora de escala, né? Só para vocês visualizarem. Então você tem aqui 1 centímetro e tem 10 divisões, certo? Normalmente um é um pouquinho mais protuberante aqui, né? Um pouquinho maior, para facilitar você ver que aqui é a metade do caminho, né? Ou seja, aqui é 5 milímetros, certo? O sistema métrico é bem simples, né? Ele pega e divide cada centímetro em 10 partes iguais. É um pouquinho diferente do sistema imperial, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais, também conhecido como polegada, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Bom, o que é a medição, né? É a atividade que visa determinar o valor do mensurando. A gente viu isso na aula passada, ou seja, é uma sequência sem trema, aqui está errado, né? O trema caiu, de ações que permitem efetuar a medida propriamente dita. É aplicável em ensaios, testes, análises ou processos equivalentes. O resultado da medição, em geral, é numérico e é um valor observado, medido ou lido, certo? Só para a gente relembrar essa parte aqui. E começa a leitura, né, com a régua. A régua vai ser um instrumento que serve para medidas mais rápidas, tá certo? Ele não possui uma precisão muito alta na sua medida, assim ele serve para medir comprimento, largura e profundidade, ok? Para a gente medir com a régua, a gente deve colocar o zero da escala graduada em uma das extremidades da peça, né? E verificar qual o traço que coincidiu com a outra extremidade. Tem muita gente, pessoal, aqui pode parecer besteira, eu vou dar um zoom aqui, inclusive, que quando vai medir com a régua, em vez de colocar o zero aqui no mensurando, né? Ele puxa essa régua para a borda aqui e mede a partir da borda. Isso está errado, tá certo? Pode parecer um erro grosseiro, e na verdade é um erro grosseiro, mas que o pessoal que não tem costume de utilizar a régua no seu dia a dia pode cometer, tá certo? Então, se atentar a isso aqui, tá bom? Bom, vamos fazer uma medição, né, como exemplo aqui, né, para vocês verem. Então, colocando o zero aqui na medida correta, né, eu vou andando aqui, tá certo? Até o valor. E eu posso ver aqui, né, que eu passei dos 10 milímetros, tá certo? Passei dos 20, né? Aí aqui tá entre o 21 e o 22, não é isso? Então, estou mais ou menos aqui entre o 21 e o 22. Em seguida, né? Então, 21,5 praticamente, né? Posso dizer aqui que é 21,5. Então, se fosse um valor para eu colocar aqui nessa medida, né? A medida que eu iria dizer que eu tenho seria 21,5 milímetros, tá certo? Vamos também, né, ver aqui, né, o valor de 21,5. Agora em polegada, a polegada ela é um pouco diferente, tá certo? Por que a polegada é um pouco diferente? Porque em vez dela dividir, a gente vai falar um pouquinho mais dela um pouco mais para frente, né, mas só para a gente fazer essa medição inicial aqui, em vez dela dividir a régua do 0 até 1 em 10 partes iguais, ela vai dividindo pela metade várias vezes. Ou seja, deixa eu voltar aqui, né, para a minha canetinha. Então, vou rabiscar aqui em cima, né? Então, vamos dizer que aqui, ó, daqui até aqui, eita, deu um errozinho aqui. Não tem problema. Daqui até aqui, ó, entre esses dois traços, a gente tem 0 aqui e 1 polegada aqui, tá certo? Então, no meio, eu vou ter o quê? Meia polegada. Então, você vê que ela não divide em 10 partes iguais, ela divide no meio, aí divide no meio de novo, esse pedaço. Então, aqui eu já vou ter o quê? 1/4 e 3/4. É isso? Aí ela divide no meio todos esses pedaços de novo, né? E aí eu já vou para os oitavos, né? Então aqui já tem 1/8. Não vou colocar todos porque a gente vai ver mais à frente. Depois ela divide tudo novamente, então eu vou para 1/16, divide tudo novamente, 1/32, e algumas réguas como essa que eu mostrei para vocês no vídeo anterior,
ainda divide novamente. Então, eu vou para 1/64. Então, é basicamente assim, né, que as réguas trabalham, né? A polegada em si trabalha. E existem equipamentos mais precisos ainda que trabalham com polegada, que ele ainda vai pegar esse 1/64 e dividir mais uma vez por vai ficando, né, com 1/128, né? Então, vai dividindo cada vez mais essa polegada aí, tá certo? Beleza. Então, nesse caso aqui, né, vamos botar a lupinha aqui de novo. Nesse caso em específico aqui, né, a gente andou o quê, ó? O 1 tá aqui, né? Então, do 0 até o 1, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos. Então, cada tracinho desse é um oitavo. Se cada tracinho desse é um oitavo, cada metade de tracinho desse é 1/16. E metade de 1/16 é o quê? 1/32. Então, cada tracinho menorzinho desse aqui é 1/32. Cada tracinho um pouquinho maior, 1/16. E cada tracinho desse maior ainda aqui é 1/8, certo? Então, 8, 16 e 32, tá certo? Então, se eu for contar, eu começo contando logo os grandões. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8. Não cheguei ainda no 7/8, né? Então, eu estou ainda no 6/8. Então, 6/8. Aí eu vou somar com o do meio aqui, ó. Então, com mais 1/16, né? E com mais 1/32, né? E aí, como está exatamente no meio aqui, eu ainda somaria com 1/64. Tá certo? Então, como é que daria tudo isso aí, né? Juntando isso tudo aí. Vamos lá para a nossa canetinha. Então, o que é que daria aqui, ó? Primeiro daria 6/8, não é isso? 6/8. Foi o primeiro que a gente achou, né? Que está no 6/8. Aí eu somaria isso com mais esse tracinho aqui que já passou, né? Então, mais 1/16. Mais, aqui também esse tracinho já passou, ó. Então, 1/32, né? E ainda somaria como está exatamente no meio aqui. Exatamente não, né? Mas está basicamente aqui no meio. Eu não posso dizer que está exatamente, que a régua não tem essa precisão. Mas, ao meu olhar ali, eu somaria mais 1/64. Então, o MMC disso tudo aqui é 64. Não é isso? 64 dividido por 8. Deixa eu botar a nossa calculadorazinha aqui, ó. 64/8. A gente tem 8, tá certo? Então, 8 mais 64 dividido por 16 dá 4, não é isso? Então, mais 4. 64 dividido por 32 dá 2, mais 2. E 64 dividido por 64 dá 1, mais 1. Tá certo? Esse 8 aqui tá errado, tá certo, pessoal? Por quê? Porque quando eu tiro o MMC, eu tenho que multiplicar pela parte de cima. Nos outros dá o valor correto, porque aqui em cima, né, tá tudo 1. Mas como esse aqui tá 6, deixa eu apagar aqui esse 8. Os outros estão certos, porque eu divido por 64 por 16, dá 4 vezes 1, 4. 64 por 32 dá 2 vezes 1, 2. 64 por 64 dá 1 vezes 1, 1. Mas aqui é 64 dividido por 8, que dá 8, só que tem que multiplicar por 6, tá certo? E aí 8 vezes 6, 8 vezes 6 vai me dar 48. Então aqui tem... Opa, tô com borracha aqui, né? Deixa eu pegar lá. Então, 8 vezes 6 vai me dar aqui 48. Então, 48 mais 4 dá 52. Com 4, 54. Com 1, 55/64 polegadas. E essa é a medida aqui, né, da minha medição, certo? Do meu mensurando, ok? Vamos em seguida.
Agora eu vou deixar aí que vocês pausem o vídeo, tá certo? E agora vocês façam essa medição, tá certo? Vou pedir para vocês deem uma pausinha, uma pausadinha, né, no vídeo e tentem fazer aí a medição de todas essas letras aí para ver se vocês conseguem. Inicialmente nessa medida em milímetros, tá certo? Bom, pessoal, e aí, conseguiram resolver? Vamos dar uma checada aqui como é que fica. Então, essa parte aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui novamente. Pronto. Essa letra A aqui, obviamente, ela está marcando aqui, ó. Então, é no 1 centímetro. Ou, melhor falando, como a gente está tratando de engenharia mecânica, é melhor colocar as unidades em milímetros. Então, 10 milímetros, ok? A letra B, ela já não começa do zero, então ela vai do 1 até o 2,5, tá bom? Então ela começa aqui, ó, no 1 e vai até aqui ao 2,5. Então, 2,5 menos 1 vai dar um total de 1,15 ou, né, 15 milímetros. Então, essa letra B aqui fica 15 milímetros, ok? A letra F, ela vai aqui do 5 até o 7,7, tá certo? Então, 7,7 menos 5 dá 2,7 ou 27 milímetros, ok? A letra C também é 10 milímetros, vai do 5 até o 6. Aí vocês checam se vocês acertaram, tá bom? A letra D, ela vai aqui do 6 até o 6,1, 2, até o 6,3. Então, é 3 milímetros. A letra E vai pegar desse 6,3 até o 7,7. Ok? Então, aqui, ó, basicamente aqui a gente tem 1 centímetro mais 2 mais 2, 1,4 ou 14 milímetros. Tá bom? Letra G, do 10 aqui até o 10,4. Então, 4 milímetros. O H vai pegar desse 4 aqui, aí vem 1, 2, 2,1 ou 21 milímetros. O I vai pegar desse meio aqui até o outro, também é 10 milímetros. E o J vai do 10 até o 13,5, né? Então ele tem 3,5 ou 35 milímetros. Ok? Bom, dando prosseguimento, vamos para mais. Vamos falar agora um pouquinho de polegada, né? O sistema inglês ou imperial, né? De polegada fracionária. Nesse sistema, a polegada ela vai se dividindo em frações de 2. Então, primeiro ela se divide em meio, aí depois 1/4, 1/8, 1/16 e assim sucessivamente, né? Normalmente chegando no máximo, assim, nos instrumentos que a gente tem acesso, a 1/128 polegadas, tá certo? As escalas de precisão chegam a apresentar 32 divisões por polegadas, às vezes
64 divisões, como vocês viram na régua que eu mostrei para vocês no vídeo, tá bom? Enquanto as demais apresentam frações normalmente de 1/16, as mais comuns, tá certo? Então note aqui, ó, que o que é que acontece? Eu tenho 1 polegada inteira, e aí eu pego essa 1 polegada inteira, aí eu divido ela por 2, e aí eu vou ter meia polegada. Depois eu divido por 2 de novo, 1/4. Por 2 de novo, 1/8. Por 2 de novo, 1/16. 1/16 mais 1/16 dá 2/16, que simplificando dá 1/8. Com mais 1/16, 3/16. Com mais 1/16 vai dar 4/16. Só que 4/16 é a mesma coisa de 1/4. E aí vai 5/16, 6/16, 7/16, 8/16, só que 8/16 também pode ser simplificado por 1/2, tá certo? Então, sempre que der para simplificar a fração, a gente vai simplificando. Mas, se você for contar, né, eu acho mais simples a gente ir contando da fração de polegada por fração de polegada, ou seja, 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16 e assim sucessivamente, né, até chegar ao número que você quer. E aí, quando chegar no número que você quer, você simplifica se puder ser simplificado. Tá bom? Exemplo, né? Então, aqui, ó, 1/16 mais 1/16, eu vou ter o quê? 2/16. Que simplificando, né? Dividindo em cima e embaixo por 2, eu vou ter 1/8. Ok? Aqui, ó, eu posso ter 6/16, mas dá para simplificar também por 3/8. Só é dividir por 2 em cima e por 2 embaixo. Ok? Mais ou menos isso aí. Agora é com vocês. Pausem o vídeo mais uma vez, ok? Tentem fazer sem eu explicar. E aí vocês logo mais dão play novamente. E aí a gente vê se a gente acertou, tá bom? Bom, esperando que vocês tenham pausado e tentado aí. Se vocês conseguiram, a resposta vai ser mais ou menos essa. Ó. A letra A, ela vai ter 1,5 polegada. Então, eu completei toda a parte aqui de 1 polegada e cheguei até a metade da segunda, ou seja, se cada tracinho desse aqui é 1/16, eu vou ter 1/16, 2/16, 3/16, 4, 5, 6, 7, 8/16, que simplificando, né, ambos por 8 vai ficar 1/2, ok? Então, 1 polegada e 1/2. Letra B, 3/4, então, 1/16, 2/16, 3/16, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/16. Se eu simplifico ambos por 4, né, vai ficar 3/4, ok? Letra C, 13/16, a mesma coisa, só vai contando aqui de 1 em 1. Se você chegar aqui, vai chegar no 13º tracinho, que vai ser 13/16. Não dá para simplificar. A letra D, né? Eu vou aqui desse tracinho até o tracinho de cá. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11/16. Também não dá para simplificar, tá certo? Essa letra E aqui dá para contar mais rápido, né? Eu sei que do 2 ao 3 eu tenho 1 polegada. Então, é 1 polegada e quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10/16, que simplificando dá 5/8, tá certo? Então, espero que vocês tenham acertado isso aí. Bem tranquilo o exercício. E vamos dar prosseguimento. Bom, a gente já falou um pouquinho sobre as frações, né? Se vocês não estão lembrados aí, muita gente não lembra muito bem como fazer MMC, como somar, né, de maneira geral, fração. Se você que está assistindo esse vídeo é uma dessas pessoas, pede aqui para a gente fazer uma revisão disso aí, que eu tento fazer aqui o mais breve possível essa questão de soma de fração. Ou busca aí na bibliografia, dá uma olhada em outros vídeos aí que falem um pouquinho sobre esse assunto, tá certo? Porque quando a gente estiver tratando de polegada, a gente vai estar o tempo todo tendo que somar aí frações, tá bom? Então, é a dica aí que eu dou. Dando prosseguimento, a gente vai à parte
de conservação das réguas. Como é que eu conservo as réguas, né? Como as réguas elas precisam apresentar uma confiabilidade na hora de se verificar, na verdade não só a régua, né? Qualquer instrumento de medição que a gente estiver lidando, que a gente estiver trabalhando, ele precisa ter confiabilidade. Não adianta você querer medir com uma coisa que não é confiável, não tem uma calibração correta, certo? A gente vai falar de calibração bem mais para frente, mas quando um instrumento está calibrado, ele está aferido, ele está mostrando uma medida correta. E não adianta você ter um instrumento, às vezes o pessoal compra aqueles paquímetros de plástico, né? Para uma medição simples, uma medição, até para você aprender a usar um instrumento, é válido ter um instrumento daquele. Mas quando você vai fazer um trabalho sério, um trabalho preciso, você não tem como utilizar esse tipo de instrumento porque ele não vai apresentar uma confiabilidade adequada, tá certo? E aí quais são os cuidados para uma vez que eu adquiri ou eu estou usando, né? Aqui vocês vão ter oportunidade muitas vezes de entrar em um laboratório com esse tipo de instrumento ou fazer um curso de metrologia em que tem alguma aula prática com esse tipo de instrumento. Como é que eu faço para preservar esses instrumentos uma vez que eu tenho ele em mãos, né? Bom, ao iniciar a verificação das medidas, devemos limpar a régua e a superfície, né, da peça que será medida, então limpeza em primeiro lugar. Observar se a peça que será medida não possui rebarbas, rebarba é aqueles fiapo, né, ou descontinuidades, pois as mesmas podem danificar a régua, né, ou induzir um erro de verificação. Para evitar dilatação, a régua não deve ser exposta ao calor, botar no sol e depois fazer a medida, ela vai estar quente. Pode ser uma dilatação que para você é irrelevante? Pode, mas se você pode evitar esse erro, por que não evitá-lo? Né? Você vai, durante a parte que você vai estar fazendo a medição, né? Medindo mesmo, executando a medição, você vai gerar tantos erros, por que colocar mais um erro que você pode evitar? Então, sempre se preocupar, né, em fazer uma medida em um local arejado, um local que não esteja tão quente assim, para você evitar que ela dilate. Deve-se limpar bem a régua, né, após o seu uso, e se a mesma for de aço carbono, deve ser aplicada uma fina camada de óleo de proteção, para evitar o quê? Oxidação e corrosão, certo? Então você bota pouquinho de óleo, aquele óleozinho Singer multiuso, é muito bom para evitar isso aí, certo? Ou um desengripantezinho, um WD, que é para evitar qualquer tipo de oxidação. Guarde-a sempre em local adequado, de preferência dentro de um estojo ou capa. Normalmente essas réguas vêm em capas, né? Para evitar que a mesma fique em contato com outras ferramentas e danifique, né? Você bota às vezes num estojo, você bota às vezes numa caixa de ferramenta, e se ela não estiver dentro dessa capinha ou dentro desse estojo, ela vai ficar em contato ali com as outras ferramentas, pode arranhar, pode danificar, tá certo? A régua não pode ser flexionada para evitar que a mesma se empenhe, né? Então, ela, apesar dela normalmente ser flexível, né, você poder fazer pequenas flexões, não é interessante que você dobre, né, a ponto de deformar essa peça, né? Sempre se manter ali naquela região elástica da régua, né? Em que ela é deformada e volta à condição inicial. Nada de tentar aí se arriscar na zona plástica, em que ela vai deformar e não vai mais voltar, né? Evitar que a régua caia ou sofra pancadas, né? E para evitar oxidação, as réguas devem ser guardadas em ambientes secos, certo? Principalmente nas regiões litorâneas, isso é difícil de conseguir, são ambientes úmidos, ambientes que tem muito salitre, né? Que estraga esse tipo de equipamento, então você tem que, principalmente nessas regiões, tomar o dobro de cuidado, tá bom? Vamos lá. Bom, falei muito da régua e vou falar um pouquinho aqui bem superficialmente da trena, né? Que ela inclusive é mais para quem é da área de civil. Né? A fita das trenas de bolso são de aço fosfatizado ou esmaltado, apresenta largura de 12,7 milímetros e o comprimento entre 2 e 5, alguns têm até 8 metros, né? De comprimento, tá certo? Elas são bem portáteis, então isso que ajuda bastante o uso desse tipo de equipamento e principalmente para campo ela é muito interessante.
Quanto à geometria, as fitas das trenas pode ser plana ou curva. Tem umas que são planas, normalmente é meio que de um, não é bem um pano, mas é um material bem maleável, tá certo? E as curvas normalmente é de aço fosfatizado, em que ela é meio curva assim, e você puxa ela, né? Você inclusive mantém ela retinha, tá certo? A geometria plana permite medir perímetros cilíndricos, né? Então você vai medir alguma coisa, alguma circunferência, tá? Alguma coisa assim, um, um tanque, né? Cilíndrico, alguma coisa assim. É mais interessante usar a plana porque ela permite isso. Não se recomenda medir perímetros, né? Com trenas de bolso cujas fitas são curvas, tá certo? Aí, só em situações mesmo que você não tem o que fazer, né? Você precisa tirar aquela medida na hora, mas você vai agregar um erro muito grande utilizando ela. As trenas apresentam na extremidade livre uma pequenina chapa metálica dobrada em ângulo de 90 graus. Essa chapa ela é chamada de encosto de referência, né? O gancho zero absoluto, que é de onde ela parte o zero da trena. Tá certo? Acho que vocês já devem ter visto ela no dia a dia de vocês aí. E basicamente, né, elas vão seguir toda essa questão de milímetro e polegadas que a gente falou para as réguas aí até o momento, vai servir para treina também, porque ela normalmente vem com um lado em milímetro, outro lado também em polegada, assim como a régua, tá certo? Então tudo isso que a gente aprendeu até agora, tudo isso que a gente discutiu aqui sobre milímetro e polegada serve para treina também, tá bom? Então, por hoje é só, a gente já falou bastante coisa aqui, né? E esse foi o nosso primeiro instrumento. Na próxima aula a gente volta com mais um instrumento, né? Que vai ser o paquímetro, tá certo? Vejo vocês mais e digam aí, falem aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Se gostaram também, podem falar. Se tem alguma coisa a melhorar, é só deixar aí nos comentários, tá bom? Obrigadão, até a próxima. Valeu!